Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e ontem, dia 31 de outubro, foi comemorado 503 anos da Reforma Protestante. E você sabe por que Lutero escolheu exatamente esta data para afixar as suas 95 teses ali na igreja de Wittenberg? Eu gostaria de contar um pouquinho para você essa história, dar ali em linhas bem gerais o pano de fundo que deu ensejo a este grande fato histórico, não somente para a igreja protestante, mas também para o mundo inteiro. Então eu começo aqui lembrando e citando o Papa Leão X, que era o Papa daquela época. Este Papa estava muito endividado e ainda assim querendo construir a Basílica de São Pedro. Ele divide a Alemanha ali em 3 regiões e dá concessão para pessoas diferentes para vender indulgência naquela região. Na região que pertencia ali, próximo à cidade de Wittenberg, ele vai dar essa concessão ao arcebispo Alberto de Brandesburgo, e então ele combina ali com os bancos que de tudo que Alberto de Brandesburgo vendesse, 50% já seria usado para pagar suas dívidas junto aos bancos. E Alberto de Brandesburgo, então, ele contrata João Tetzel, que é um nome bem conhecido aí nesta história, que vai vender as indulgências naquela região. João Tetzel era um homem de baixa moral, já havia inclusive, ele estava condenado à morte, mas fez ali um acordo com a igreja e escapou da morte. E ele então, ao chegar numa cidade, ele colocava bandas, uma fanfarra ali com bandeiras para mostrar a sua autoridade em vender as indulgências. E então, chegando na praça pública, fazia a sua pregação, na verdade assustando toda a população, para que eles comprassem as indulgências não só para os seus próprios pecados, mas principalmente para que os seus entes queridos já mortos pudessem ficar menos tempo no purgatório, que era uma doutrina que a Igreja Católica já sustentava e ainda hoje sustenta. E havia uma frase ali que Tetzel usava, que ele dizia assim: assim que o dinheiro tilintar na caixa, a alma saltará para o céu. Então ali Tetzel fazia esta grande missão aí de vender as suas indulgências, e Lutero, vendo tudo isso, se revolta e até ali ele achava que o Papa era inocente em relação a essas coisas que aconteciam, e isso é que na verdade vai culminar numa revolta de Lutero contra várias doutrinas ali sustentada pela Igreja Católica, o que vai culminar então na fixação de 95 teses na igreja de Wittenberg. Nossa pergunta é: por que Lutero escolheu exatamente esta data? Bom, a explicação é mais ou menos a seguinte: havia ali aqueles 3 dias de bastante intensidade espiritual, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro e dia 2 de novembro. Dia 31 de outubro já era ali entendido como uma data que era propícia para o contato do mundo espiritual com o mundo natural. E ali, na verdade, as bruxas já usavam aquela data para fazer ali contato com espíritos. Então, um dia bem carregado nessa questão espiritual. O dia seguinte, o dia 1º de novembro, era um dia que a Igreja Católica promovia como o Dia de Todos os Santos. Até hoje é assim. E por que essa data? Por que essa comemoração? Porque a Igreja Católica dedicava uma igreja para cada santo, um dia para cada santo, e no temor de esquecer algum santo, ela então dedica este dia 1º de novembro em comemoração a todos os santos. Em Wittenberg havia 2 igrejas, a igreja da cidade e a igreja do palácio. A igreja do palácio, que era a igreja de Wittenberg, era a igreja de todos os santos.
Então, naquela data, dia 1º de novembro, pessoas das cidades circunvizinhas afluíam para a cidade e para a igreja para participarem do dia de Todos os Santos, até porque era levado neste dia para a igreja as relíquias, e ao venerar as relíquias, o fiel tinha também perdão dos pecados e também poderia ficar menos tempo no purgatório, e isso atraía as multidões para que naquela data eles estivessem ali na igreja para participar dessas comemorações. No dia seguinte, no dia 2 de novembro, já era comemorado então o dia de finados. Então essas pessoas deveriam voltar para as suas cidades para também fazer a visitação nos cemitérios. Então eram 3 dias bastante intensos nesse aspecto espiritual. Então Lutero, sabendo de tudo isso, ele escolhe o dia 31 porque as pessoas que iriam participar do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, já chegavam na cidade no dia anterior, portanto dia 31 de outubro, e ficavam ali, faziam filas na frente, na porta da igreja, e ali poderiam ver as suas teses afixadas e já poderiam ter contato com aqueles pensamentos que Lutero então iria, a partir daquele momento, divulgar. E nas 95 teses você sabe que contém ali os pontos de discordância que Lutero tinha contra algumas doutrinas da Igreja Católica, muito fortemente aí a questão de venda de indulgências, que Lutero estava se opondo a crer e dizendo que aquilo não era verdade. Então este é um grande legado que Lutero deixa, dizendo então que a salvação é somente pela fé, pela graça de Deus, e não por obras, e não por compra de indulgências, e que, portanto, almas não iriam ficar menos tempo no purgatório por conta da venda de indulgências. Até aquele momento, Lutero também cria no purgatório, mas depois, obviamente, com o estudo das Escrituras, ele vai abandonar esta crença. E um outro grande legado que Lutero nos deixa é a questão do sacerdócio universal dos santos, que é o direito e o privilégio de que cada fiel tem de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e ter então essa liberdade e não estar atrelado ao grande clero. Então, grandes foram as consequências e benéficas consequências da Reforma Protestante. Essa história é muito longa, essa história já começa muito antes do dia 31 de outubro de 1517. Outras pessoas já estavam envolvidas na Reforma Protestante, muitas outras pessoas foram envolvidas neste momento histórico e também depois desse momento. E, na verdade, nós hoje recebemos aí os grandes benefícios daquele momento tão importante para todo mundo. E, por último, vale lembrar os 3 grandes solas que foram ícones e símbolo daquele momento: o sola gratia, sola fides e sola scriptura. Esses são os 3 solas. Depois surgem mais 2 aí, mas aqui Lutero deixa o seu grande legado, dizendo ao povo que a salvação é somente pela fé e pela graça, e que somente a Escritura tem autoridade de nos revelar a Deus e revelar o seu plano de salvação. Por isso, nós devemos amar a Escritura, de fato, e comemorar esta data lendo a palavra que temos em mão e exercendo o nosso sacerdócio como um grande privilégio e também como uma grande responsabilidade. Então, que você lembre-se dessa data, você possa a cada dia valorizar mais e mais a leitura da palavra de Deus. Que Deus então te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.